Oi, gente, vamos falar mais uma vez sobre o cangaço, sempre aparecendo algo novo para que nós falemos, comentemos, né? E depois que nós postamos os nossos vídeos, aí aparecem aquelas pessoas que parecem que ficam indignadas, com raiva, querendo rebater aquele nosso trabalho, né, que nós disponibilizamos. Cada um tem seu canal, cada um trabalhe à sua maneira e de acordo com as suas convicções. Então, assisti a um vídeo ontem de uma pessoa, aí um canal que tem mais de 100 mil seguidores, né? E ele dizendo, gente, eu não acredito, nós nos baseamos pelas fotografias da época, pelos jornais, pelas notícias da época. Certamente, o que nós gostaríamos de dizer é que os jornais, principalmente daquela época, o que é que eles queriam? Levar a notícia, mas muitos jornalistas também queriam lucrar em cima disso, né? Revistas como a Cruzeiro, que era da época em que houve aquela suposta chacina ali em Angico, né? Então, essas pessoas faziam exatamente isso. O Melquiades da Rocha, que veio do Rio de Janeiro, não sei como chegou em menos de 24 horas, que era tão difícil, né? As estradas não eram como as estradas que nós temos hoje, e que nós sabemos que sair do Nordeste, principalmente de Sergipe até o Rio de Janeiro, demandavam, digamos assim, tempo, né? Então, não era tão fácil, nós sabemos disso, mas os jornalistas, né, eles sempre procuravam mostrar assim o seu trabalho e ganhar, os jornais também ganhando em cima disso, como era o caso do Globo e outros aí, né, que aproveitando matérias, né, para vender o seu peixe, né? Então, esqueçamos também aquele período que tinha a Cristina Machado e também o Humberto Mesquita, que fizeram uma boa dupla, né? No ano de 1964. Eu não estou dizendo esqueçamos no sentido de neutralizar o trabalho deles, mas também tem um certo cuidado, porque a Cristina Machado, ela era aquela pessoa que queria aprender táticas de guerrilha e juntou com o Humberto, né? E então também interesse financeiro, interesse também em aprender táticas de guerrilha, que era o objetivo da Cristina Machado, por isso ela reuniu tantos ex-cangaceiros sem sequer ter a preocupação de ter certeza se aquelas pessoas estavam falando a verdade, sem analisar, digamos, documentos, essa coisa, né? E aceitavam tudo, né? Mas, digamos assim, não era fácil, né? Por exemplo, assisti também a um vídeo do Rico Inglês em que ele mostra um telegrama, supostamente, esse telegrama do João Bezerra, que foi um dos mentores que comandou aquelas polícias para ir ao encalço do Virgulino, do Lampião, o famoso Lampião, para dar cabo, porque as polícias estavam perseguindo até conseguir o seu objetivo, que era justamente também, foi o objetivo do presidente Getúlio Vargas, acabar com aquela coisa de cangaceiro, de delinquente, de ladroagem, de gente criminosa que vivia apavorando os sertões do Nordeste do Brasil, né? Outra coisa, mostrei também já
vamos voltar àquelas 5 fotografias que a revista Cruzeiro mostrou, que nós percebemos que aquelas fotografias provavelmente não foram todas da autoria do Benjamin Abraão Boto. Em relação ao filme do Benjamin Abraão Boto, vamos lá. Aquela película que foi apreendida pelo DIP, né? Depois apareceram 2 pessoas, que era o Alexandre Wolff e alguém que retirou, gente. Eu fico estarrecida com uma coisa dessas, porque qual a prova que essas pessoas retiraram do DIP, que era o departamento de repressão? Estávamos na época da ditadura militar, né, do regime militar, né, e que era impossível praticamente. Como que eles conseguiram entrar no DIP e retirar aquela fita que supostamente foi do Benjamin Abraão Boto, foi ele que fez? Como assim? Aí apareceu disseram que foi a Aba Filmes que deu, emprestou a máquina para o Benjamin Abraão Boto filmar os cangaceiros. Depois aparece esse Alexandre Wolff e o alguém que retiraram no ano de 1940 essa película, né? No ano seguinte, em 1941, aparece outra notícia que a Aba Filmes vai também e vai até o DIP e consegue receber uma quantia de 20 mil contos de réis pela fita. Ora, se em 1940 esses dois, o Alexandre e o Gil, eles retiraram já a película, como é que depois, em 1941, a Aba Filmes chega lá e pega, recebe uma indenização do Estado, o Estado ia indenizar? Gente, conversa, é muita conversa mesmo, dá para entender? Não dá, né? E dá para entender sim, que é muita fantasia na história do cangaço, né? Então, a história do cangaço é cheia de lendas, assim. E quando nós procuramos estudar, empregando um método da investigação mesmo, testar, verificar, é verdade o que a Cila disse, é verdade o que o Zé Serino disse. O Zé Serino, por que depois foi para São Paulo com a Cila? O Zé Serino trabalhou na escola lá de crianças, como é que eles conseguiram tudo isso? Como é que as pessoas afirmam que o Virgulino estava ali, as cabeças lá de Angico, daquelas pessoas mortas ali, como é que provam que a cabeça era do Virgulino? Se apareceu um Virgulino de trancinha, depois apareceu outra cabeça lá, que quando se compara, porque a fotografia não era perfeita. A gente sabe disso, lógico, que nós sabemos que não havia. As fotos eram fotos tiradas, digamos, aquela foto lambe-lambe que tinha antigamente, que era muito comum, e tinha alguns fotógrafos também, né? Bons, mas que quando nós comparamos, né, os virgulinos, a gente depara exatamente com isso. Exatamente também o que o rico inglês falou, quando se vê virgulino escrito com E, virgulino escrito com I, virgulino com E, ele diz até o E, né? Virgolino, né? E virgulino, né? Existe também essa diferença. Nem todas aquelas cartas são comprovadamente foram escritas pelo Virgulino ou Virgulino, né? Tem o fato também do telegrama, né? O telegrama me chama bastante a atenção, mas foi quem atentou para isso foi justamente o rico inglês, que ele falou. O telegrama do próprio João Bezerra diz que após a chacina foram mortos 9 homens, entre aspas, né? E 2 mulheres, que provavelmente era Maria Bonita. Dá para entender? Se a Maria Bonita não existia o nome de Maria Bonita,
Já apareceu agora um bonitinho dizendo que a Maria era chamada Maria Bonitinha. Então, são essas coisas que nós contestamos, né? E que analisamos. Quem é que está certo nessa história? Como assim, né? Como é que alguém que não conhecia, não estava presente, ou que aqueles supostos cangaceiros que a Cristina da Mata juntou lá em São Paulo, ela juntou e ela não tinha certeza se eles eram todos ex-cangaceiros, né? O Candeeiro, o caso do Candeeiro, o caso da Sila, o caso do Zé Sereno, as conversas são todas desencontradas, gente, né? Então, são essas dúvidas que nós mostramos, e aí aparece justamente o dono do canal. Eu entrevistou, mas não analisou. Entrevistou aqueles supostos cangaceiros, mas não tem provas. Gente, a materialidade da prova tem que ter materialidade. Se não houver, fica simplesmente nas narrativas, né? Quando eu falo na materialidade, eu falo no crânio do Virgulino, entre aspas, do Lampião, né? Que quando entregaram lá para os peritos na época, já estavam, eram só as cabeças cortadas, inchadas, que foram postas dentro de latas de querosene com cal e sal. Gente, imagine, né? Imagine como não ficaram deformadas. Então, qualquer cabeça servia, né? Aí o outro fato, para encerrar, o que nós analisamos é que muita gente não acreditou que aquelas cabeças eram do Virgulino, nem da Maria, que depois agora chamava Maria Bonitinha, não é mais Maria Bonita, não é Maria Bonitinha, né? Como que podia saber se aquelas cabeças eram de homem, de mulher, se foram feitos, aquela perícia superficialmente, olharam ali, né? E disseram, não, essa é a cabeça. Pronto, resolveu a questão. E não houve investigação. Por que não houve investigação? Porque não interessava ao Estado dizer, apontar, foi fulano ou fulano quem matou, né? Isso a gente sabe que é segredo de polícia, né? Depois apareceu um monte de gente, cada um queria dizer que matou o Virgulino, cada um queria dizer que, fui eu que matei a Maria, né? Quando, na verdade, já existiam outras matérias e até cartas dizendo que a Maria já havia sido morta desde o ano de 1936. E todas eram Maria, segundo o historiador, que ele não prova que é historiador, né? É cinegrafista, nem cineasta, não é? Ele não prova. É porque chamava Maria Bonita, com todas era Maria Bonitinha. Então todo mundo ali era bonitinha, fica aquela mistura mesmo, e assim a história do cangaço. E a gente até é até divertido quando a gente escuta, quando a gente assiste as coisas, né, sem a prova material. Tem que ser materializada a prova. Se não for materializada, ela não tem consistência dentro dos métodos que são utilizados para se estudar uma história, para colocar nos livros e para ensinar em escola, em faculdade, em universidade. Tem que haver materialidade, né? Todo crime tem que ser materializado, né? Tem a investigação, é um processo até chegar à conclusão como é que fulano desapareceu, o Virgulino. Por que que ele não tem uma certidão de óbito? Ele tem certidão de nascimento, né? Mas ele não tem certidão de óbito. A Maria tampouco tem certidão de óbito. Cadê os documentos, né? Aí a materialidade da coisa é você provar. É você provar, comprovar, porque é isso, o método científico exige isso. Você ir procurar fazer o levantamento, procurar fazer perícia, procurar juntar, escutar a oitiva, né? Dentro do direito, a oitiva das testemunhas, mas depois você tem que
provar se aquele fato é verdadeiro ou não, se tudo aquilo que disseram foi verdadeiro ou não, se todas as cartas escritas foram escritas por Lampião ou não. Tem que ter a materialidade, ou então essa prova vai ser sempre contestada, né? É isso que eu tenho para hoje, tá?